Salve, muito boa noite. Frente a frente de hoje, aqui dos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, falando de política. Mas olha, a contaminação é geral. O assunto aqui em Brasília é o embate aí do coronavírus. Esta pandemia está sendo discutida aqui em 3 frentes. Primeira, evidentemente, saúde. Segunda, economia. E a terceira, política. Há um debate muito forte na política. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tenta ganhar ali vamos dizer, a grande importância da política nacional. E age como se fosse ali um primeiro-ministro e faz uma queda de braço com o presidente Jair Bolsonaro. É um momento tenso. Aqui em Brasília, a infestação está se alargando. A relação habitantes-casos, Brasília toma o primeiro lugar no Brasil. Evidentemente que os casos concretos de São Paulo, numericamente, está na frente. Mas é uma situação muito complicada. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós estamos com o deputado Cabo Júnior Amaral. O deputado Júnior Amaral. Cabo, durante a campanha, a origem dele na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Deputado, a situação política acabou sendo transferida para a área de saúde. Nós já temos aí especialistas em medicina para todo lado, né? Voltando aqui ao debate sobre a pandemia, o que o Congresso Nacional pode fazer, deputado, para, vamos dizer, para ajudar o presidente a administrar essa situação? Zé, eu tenho percebido que o Congresso está fazendo um esforço para ajudar o governo. Todavia, é importante a gente detalhar o que está sendo feito. Que tipo de esforço é esse? É esforço para se juntar e gerar mais gasto ao governo, que nesse caso vai ser necessário? Isso não é tão difícil não, Zé. Tem até um orçamento próprio, né? Terá. Isso não é... Um orçamento de guerra, né? Que eles estão fazendo. Isso, exatamente. Isso não é nenhum sacrifício para a Câmara, para o Congresso, né? Melhor dizendo, englobando também o Senado, realizar. Isso é música para os ouvidos. Mas, por outro lado, e o corte na própria carne? O povo está clamando, por exemplo, medidas, por exemplo, como destinação do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Será que nós vamos dar essa resposta? Vários deputados já apresentaram projeto de lei nesse sentido e os líderes não estão falando sobre isso. A gente percebe que ali, especialmente o Centrão, está muito ali resistente a essa questão de soltar o financiamento eleitoral. Porque eles, inclusive, já tem muita gente dizendo, olha, vamos pensar bem, será que vale a pena ou não aí adiar a eleição? Sexta-feira agora é o prazo de filiação partidária. Como é que vai ficar? Aí tentam associar as coisas para poder confundir as pessoas. Não tem problema não adiar a eleição. Há partidos que fazem sua eleição sem recurso, há partidos que vão participar da eleição que não atingiu cláusula de barreira, não tem fundo eleitoral. Por que a gente não pode, nesse momento, no mínimo nesse momento, por mim teria que ser sempre, eu sou contra o fundão, mas por que pelo menos nesse momento não dá para todo mundo se unir e fazer esse corte na própria carne? São 2 bilhões, não vai solucionar o problema do coronavírus, a gente não vai descartar outros recursos. 3 bilhões. Porque um é do fundo partidário. Isso. Mas eu ainda estou tentando pensar de uma forma mais fácil para avançar com o projeto. Porque se falar de abrir mão também do fundo partidário, aí a coisa não vai avançar mesmo. Então, estou tentando restringir ao fundo eleitoral para a gente tentar buscar essa convergência. Mas é impressionante, parecem surdos alguns deles quando se fala de cortar na própria carne. Já estão alguns tentando puxar para o corte no próprio salário, estão dispostos a cortar até 50% do salário. Mas isso é insignificante para essas figuras. Imagine você, nós estamos falando de 2 bilhões para confeccionar santinho durante a campanha e encher a sua caixa de correio. E, enquanto isso, a gente precisando de juntar grana para comprar ventiladores, os respiradores, abrir leito e etc. E os políticos preocupados, grande parte deles preocupados com confecção de santinho, com o porta-bandeira no sinal, com o número do seu candidato, etc. E com todos os demais gastos, aluguel até de... Eu já vi gasto de campanha com aluguel de hotel de R$40 mil para fazer... Comitê. Não comitê, não, a convenção, etc. É hora da gente mesmo firmar o pé e não aceitar ceder nesse momento. Então, eu estou
ensurdecedor de alguns líderes que estão resistentes em tratar do Estão assunto. fazendo cara de paisagem, né? Fazendo cara de paisagem, exato. Em relação ao corte de salários dos parlamentares, hoje também saiu a medida provisória sobre o corte de salários, né, que tinha sido ali suspenso na medida provisória anterior do governo, sobre a reforma, uma mini reforma trabalhista ali para flexibilizar férias e pagamento de alguns benefícios, mas agora vem essa nova medida para corte de salário. O governo vai cobrir ali alguns casos para quem recebe até 3 salários mínimos. E como é que vai ser? Os parlamentares também vão entrar nesse esforço aí? Há algum projeto para redução de salário dos deputados nesse momento difícil que o país atravessa? Ou dos deputados, do judiciário, enfim? Sim, sim. Já há projetos, já há inúmeros deputados, e me incluo neles, dispostos a fazer esse sacrifício. Todo mundo vai fazer esse sacrifício. O salário parlamentar é muito bom. A gente não pode ficar de fora desse sacrifício. Nesse caso, seria muito mais simbólico, porque a gente precisa dar o exemplo. O montante, no 3, 4, 6 meses, não seria tão impactante como o fundo eleitoral, que a gente estava dizendo há pouco. Mas é simbólico, a gente precisa fazer esse sacrifício mínimo para poder caminhar junto com a população e não apenas usar a tribuna para fazer o discurso de condolências às vítimas. É interessante porque quando se fala, os sindicatos já reagem, mas quando se fala em cortes, quando se fala em exigir sacrifícios, chega a folha de pagamento. A nossa folha de pagamento, ativos e inativos, funcionários públicos federais, chega a R$ 1 trilhão de reais, somando aposentadorias e da ativa. A ativa dá na faixa ali de 340 bilhões e 630 bilhões as aposentadorias, a Previdência. Então, o orçamento tem 1 trilhão para a folha. Então, há um projeto de reduzir ali, mesmo que temporariamente, pelo menos, vantagens dos servidores públicos, alguns adicionais, né? O senhor acha que isso é possível no Congresso Nacional aprovar? Porque, olha, o ano que vem será difícil, o ano fiscal do ano que vem. Sim. Zé, se você me perguntasse no início do mandato, eu diria sim, isso vai acontecer, vamos fazer acontecer, etc. Mas de tudo que eu vivi aí nesses últimos meses, tudo, ou melhor, quase nada mais me surpreende. Então, por mais que as evidências nos levam a entender que deve ser tomadas esse tipo de medidas, quando você pensa no histórico, né, de resistência do Congresso quando é descortar na própria carne ou mexer com algumas categorias, eu acho difícil de acreditar. A resistência é muito grande. A resistência é muito grande. E como eu te disse, a cúpula do serviço público tem poder, né? Tem poder de lobby muito forte. Muito forte. Começar pelo judiciário, né? Eu realmente eu não consigo mais me surpreender com essa resistência, mesmo, como eu disse, as evidências aí praticamente nos obrigando a fazer, mas não dá para esperar muita coisa. Agora, deputado, com a população, aí alguns já até passando fome, aí reclamando que as pessoas estão começando a ficar sem emprego, a ajuda do governo ainda não chegou. Se os parlamentares não fizerem nada em relação aos benefícios que eles têm, verba de gabinete, dinheiro para ir comer em restaurantes caros em Brasília, que nem precisa mais, porque os restaurantes estão fechados, e se não fizer alguma coisa, vai ficar pior, né? Essas pessoas daqui a pouco vão todas para frente do Congresso e exigir um posicionamento mais claro, não só do parlamento, mas também dos altos salários aí de outros poderes. No próprio executivo, a gente tem aí esse pessoal que ganha uma fortuna para ir participar de reunião de conselho, de estatal. Ou seja, não é hora de todo mundo rever as suas contas e ver o que é possível destinar a mais no combate a essa pandemia tão grave que o país enfrenta? Sim. Sabe, a gente já vive um drama no país com falta de recursos, com desemprego, há muito tempo. Então, para mim, essas mordomias, elas já são descabidas, né? Tanto que eu mesmo não fiz até hoje nenhum uso, pretendo não fazer nenhum uso de verba para alimentação. Coisas que o próprio salário de todo trabalhador cobre e que, infelizmente, a gente tem que ver, em alguns casos, como na Câmara, ser coberto por uma cota extra para alimentação, dentre outros gastos que, no meu entender, são desnecessários. Até consegui, inclusive, no ano passado, ficar entre os 15, dentre os 513, fiquei entre os 15 que menos gastou verba de gabinete e não fiz grandes sacrifícios.
Simplesmente usei com coerência, usei com responsabilidade o recurso, que é o que? Você conseguir visitar a sua base, viajar para alguns municípios, e olha que Minas Gerais são 853, maior malha viária do país, e para os voos, ida e volta do próprio estado. Então, esse momento deveria ser um momento, como eu disse, né, na questão também do fundo eleitoral, no mínimo dessa compreensão, dessa sensibilidade e desse desapego, né, a esses luxos, a essas mordomias. É interessante, porque a gente fala assim, parece algum tipo de vingança, mas não é não. Nós estamos falando aí de salários bem acima do que ganham os próprios deputados federais. Que Brasília tem salários de R$300 mil, porque junta ali penduricalhos, junta várias coisas. E muita gente olha para o legislativo, mas o judiciário também tem altos salários e se aproveitam de todos os momentos, inclui novas modalidades de ganho. Quer dizer, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma administrativa. É preciso repensar o Estado, né, deputado? Verdade. A reforma administrativa, para mim, né, tendo em vista que a gente não esperava, né, claro, essa questão da pandemia, mas para mim seria a prioridade esse ano. Nós temos também a atitude incompreensível do próprio governador de Minas, que reajustou também salário lá de servidor do Judiciário, Ministério Público, da própria Assembleia de Minas. Inclusive da polícia, né? A origem foi esse, o aumento da área de segurança. Né? Foi o primeiro que ele fez e aí houve até um receio de outros governadores que isso explodisse para outros estados e aí ia ser, né, porque houve a greve e ele, para que a polícia voltasse, ele foi lá e pagou. O senhor acha correto a polícia entrar em greve? Ele não pagou. O governador Romeu Zema, ele vetou o próprio projeto de reajuste da polícia. Porque ampliaram e no dia seguinte... não, mas ele poderia ter vetado só a parte que tinha visto de iniciativa, que a Assembleia tinha inserido. Ele vetou essa parte, mas vetou também a própria parte do reajuste parcelado de 3 anos. Porque ele fez a conta e viu que não ia dar. Que seja, mas esse argumento não cabe quando você lembra que no dia seguinte ele aprovou o reajuste dessas categorias que eu estou dizendo, do Judiciário, do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa. Então, é aí que a gente entra no que você mesmo disse. O lobby é muito forte também, esses altos funcionários, né, do Estado, eles têm uma força muito grande junto, não só a União, mas também nos seus estados. Então, o governador Romeu Zema vetou lá o salário do soldado que recebe R$4 mil, mas ele autorizou no dia seguinte, ele sancionou no dia seguinte o reajuste de servidores que ganham 30, o que também os não dá, né? 40 mil. Agora, o senhor acha que policial pode entrar em greve? Não. Por exemplo, o que aconteceu no Ceará, que houve, tudo bem que um senador pegar uma retroescavadeira e partir para cima do povo, também não é direito, ninguém aqui está defendendo isso, ele deveria, inclusive, se responsabilizar por esse ato judicialmente. Mas os policiais destruírem viaturas e andarem mascarados como se fossem bandidos, isso está correto? Não só pela nossa Constituição, né? Mas por tudo aquilo que a gente aprende quando a gente engaja no serviço militar. Isso é reprovado, sim, pela maior parte dos servidores da polícia. A questão da greve, o motim, enfim. Mas a gente precisa também compreender o direito de manifestação pacífica, reunião pacífica. São trabalhadores e que, como eu disse no início da nossa conversa, estão sendo desprestigiados há 30 anos nesse país. Não só pela questão salarial, mas até mesmo moralmente falando, sempre uma perseguição, às vezes por parte da mídia, às vezes por conta da legislação que é aprovada no Congresso Nacional. Então, a gente precisa resguardar os direitos básicos também desses servidores, mas, é claro, a greve, no caso das polícias militares, dos servidores militares, ela não pode acontecer. Pois é o que eu cobro sempre, deputado. Eu entendo o seguinte, o policial não pode fazer greve, não pode, é armado, isso no caso dos militares é motim. Em tempos de guerra, o motim é punível até com pena de morte, para se ter uma ideia da gravidade da situação. E não há como admitir a greve armada. Tudo bem. Mas isso que o senhor falou, é preciso criar um canal de interlocução. Os policiais precisam ter representantes, os policiais precisam se expressar e reivindicar. De que forma o senhor acha que poderia fazer essa negociação se não há greve? Eu costumo dizer, Zé, que os policiais eles têm muito menos direitos
do que o cidadão comum. Eu, quando eu estava na ativa, simplesmente por estar me envolvendo com militância política, mesmo sem transgredir uma infração da nossa legislação na Polícia Militar, eu passei a ser perseguido, transferido, etc., sem dar uma entrevista, transgredindo, como eu disse, o regulamento, sem atacar o governador de Minas, que à época era um terrorista, Fernando Pimentel, um dos maiores bandidos que Minas Gerais teve. Mesmo assim, eu cumpria à risca o nosso regulamento e sofria perseguição de batalhão, sofria outras represálias, até mesmo na escala de serviço, e os militares são obrigados a ficar calados, como eu fiquei calado recebendo esse tipo de punição. Então, você muito bem disse, é necessário buscar outras formas de interlocução e outras formas do Estado se preocupar com o direito desses servidores, que são muitas vezes sim perseguidos. Eu recebo no meu gabinete diariamente, por conta de coisinhas pequenas relacionadas a uma manifestação, uma insatisfação de militares que são transferidos de Belo Horizonte para a divisa com a Bahia, 700 quilômetros da capital, e sem poder reclamar. Se reclama, tem lá uma tipificação na nossa legislação para poder punir. Isso leva ao alto índice de suicídio, inclusive, nas corporações militares. Em Minas Gerais, nós batemos recorde no ano passado, ano retrasado, ano passado, salvo engano, tem sido crescente o número de policiais que suicidam e muitas vezes o serviço está diretamente ligado. Mas isso aí é um outro problema, problema psicológico que a própria polícia devia ter um serviço, tem, né? Um serviço de prevenção e atendimento psicológico. É isso que eu te disse, muitas vezes esse serviço de atendimento psicológico, ele é uma ferramenta do comando para mais punições. Parece exagero o que a gente está falando, mas não é. Não é. A tropa clama por socorro, não é de hoje. Falta de interlocução. Falta de interlocução, falta de sensibilidade também do Estado para com o servidor militar, porque o Estado muitas vezes abusa dessa condição de não poder fazer greve, não poder fazer manifestação política, não pode atacar o governador porque é o chefe maior da polícia. Então usa essa condição específica dos militares para promover perseguição e minar ainda mais os direitos. Ok, nós vamos para mais um intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, ainda tem mais um bloco do Frente a Frente. Nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Voltamos em 2 minutos.